Olha, uma pesquisa feita em São Luís mostrou que a pandemia trouxe uma preocupação a mais nesse tempo: as dívidas. O levantamento aponta que o endividamento e a inadimplência do consumidor tiveram a maior alta dos últimos 9 anos. Os números apresentados pela FEComércio são preocupantes. Uma pesquisa realizada revelou que neste mês de junho, quase 80% das famílias de São Luís estão endividadas. Esse índice é o maior desde janeiro de 2011. A pesquisa que a Federação do Comércio elabora mensalmente mostrou nesse mês de junho que 79,1% das famílias de São Luís possuem algum tipo de dívida. Até então, a gente costumava explicar que o endividamento em si ele não é ruim para a economia, porque é o financiamento que movimenta o consumo. No entanto, neste momento de pandemia, a pesquisa vem mostrando que o endividamento está muito ligado às despesas correntes das famílias. Ou seja, as pessoas estão utilizando o cartão de crédito para o seu consumo do dia a dia. Os principais tipos de dívidas dos consumidores maranhenses têm relação com os cartões de crédito e carnês de loja. Só que mais grave que tudo isso é o índice de inadimplência, que é quando a dívida não é paga, que neste mês, entre os consumidores da capital, aumentou 31,5%, a maior alta dos últimos 12 meses. O cartão de crédito ele não pode ser compreendido como uma extensão da renda. Na verdade, o cartão de crédito ele deve ser usado como uma alternativa para financiar produtos de valor mais agregado, maiores, que não cabem dentro da renda desse consumidor. Então, o parcelamento ele tem que ser voltado aí para produtos específicos. Inevitavelmente, os altos índices de endividamento e de inadimplência são consequências da pandemia do novo coronavírus. A gente vinha com até uma melhora, a gente teve dados de emprego melhorando, né, desemprego diminuindo pré-pandemia, né, janeiro, fevereiro, mas aí em março desandou tudo, veio o lockdown, as pessoas ficaram sem poder sair de casa, teve uma retração econômica, sem poder ir a uma clínica, para a escola, então todo aquele pessoal que é informal ficou sem renda. Como o momento é delicado, o consumidor precisa se conscientizar, gastar só com o que for essencial e evitar supérfluos. O orçamento precisa ser readequado. Fazer aquele dever de casa, que é natural, até mesmo no momento de não crise, que é cortar a despesa, que é o que todo mundo pensa no primeiro momento. Mas também, eu diria, acho que é importante lembrar, que não é só diminuindo despesa que a gente sai de situação financeira ruim, que a gente melhora a situação financeira. A gente sai também aumentando a nossa receita. Nós vamos analisar os impactos econômicos da Covid-19 até o momento. Sobre o assunto, nós conversamos ao vivo com o economista, professor Felipe de Holanda, que está conosco aqui ao vivo no Bom Dia. Professor Felipe, bom dia, um prazer tê-lo aqui. A gente começa perguntando, você viu aí o colega seu falando sobre, não é só reduzir despesa, é tentar aumentar a renda. Agora, como aumentar a renda num cenário como esse, onde está tudo parado, a roda não gira e nós temos aí um número considerável, inclusive, de trabalhadores tentando encontrar uma vaga no mercado de trabalho, que já estava complicado, mas ainda agora com esse período da pandemia. Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, Adalberto, é uma retomada, a gente está vendo, né? Digamos, a liberação, né? Por exemplo, agora de academias, né? Enfim, lojas de rua, etc. Mas é uma retomada ainda muito lenta. Por quê? Porque a gente, primeiro, existe um grande número de subnotificações em relação a novos infectados. Por que isso acontece? Porque nossa capacidade de testagem ainda é muito limitada, né? Então, existe ontem, por exemplo, o Átila Iamarini, né? Microbiologista, ele estava dizendo, olha, é possível que a gente tenha entre 7 e 12 vezes mais casos de infectados no Brasil do que as estatísticas estão mostrando, porque a capacidade de testagem ainda é muito baixa, né? Então, assim, nós temos boas notícias, nós estamos andando com esses protocolos de liberação, mas a gente só sabe mesmo o que acontece depois de 2 semanas e meia, que é o período de incubação da doença, né? Então, assim, é possível ganhar dinheiro? É possível ganhar dinheiro, não da mesma forma que nós tínhamos anteriormente. Atividades que impliquem em aglomeração, elas têm que ser repensadas, quer dizer, alimentação, lazer, por exemplo, entretenimento, porque simplesmente nessa nova situação que está acontecendo,
você precisa ter protocolos de segurança para os funcionários, para as pessoas que estão atendendo, e protocolos de segurança para os consumidores, né? Então, assim, tudo que é mediado pela tecnologia, tudo que é delivery, tudo que você consegue garantir, né, para o consumidor de que ele foi preparado com condições sanitárias adequadas e que ele chega até o consumidor sem manipulação, sem o risco de ser contaminado, essas atividades, claro, elas tendem a crescer e a crescer fortemente. E outras formas de consumo vão ser, digamos assim, trazem problema, né? Então, como, por exemplo, a gente estava vendo ali na Lourenço Vieira da Silva, ali no caminho da UEMA, né? Ali um posto de gasolina e tal, com muita aglomeração. Esse tipo de coisa precisa ser evitada. Muitos consumidores, ao passar perto de um lugar assim, ou ao ver, por exemplo, um vendedor de água de coco na litorânea trabalhando sem máscara, eles não vão parar, eles não vão querer comprar, vão no seguinte que está com máscara. Então, para dizer o seguinte, não depende da vontade especificamente, a gente retornar, depende das condições objetivas, né? Do número de novos casos e do número de infectados e também do limiar do sistema de saúde. E a forma de trabalhar, ela tem que se alterar, no sentido de garantir, né, segurança tanto para as pessoas que estão trabalhando como para as pessoas que estão consumindo. Pessoal, a gente tem uma situação aí, as pesquisas mostram, semana passada mostramos várias reportagens, setor de serviços caindo cerca de 12% em abril, recuo maior desde 2001. Em abril, as vendas no varejo recuando aí praticamente 17%. Pode-se dizer que 2020, já que a gente já está aí mais da metade do ano, é um ano perdido do ponto de vista da economia, professor? Sem dúvida. Quer dizer, assim, considerando crescimento negativo de PIB, ou seja, queda do PIB, se isso for sinal de ano negativo, o nosso vai ser bem negativo. A queda do PIB no Brasil, por causa digamos assim, da forma profunda como a Covid se entranhou no país e por causa das medidas de distanciamento social que já foram tomadas, ele deve cair mais de 10%. Idem no Maranhão, né? Então, assim, é um ano de muita dificuldade. E a questão é a seguinte, nós não estamos zerando contágio. Como, por exemplo, você vê em alguns países, acho que a Suíça, por exemplo, acho que Dinamarca e Noruega, né? São situações que você tem uma estabilidade de zero contágio, né? A doença no Brasil e no Maranhão ainda está se espalhando no interior, né? Então, assim, é preciso ver o seguinte, o Brasil tem condições diferentes dos países europeus, no sentido de que tem muita gente, digamos, uma parte da sociedade importante, que não conseguiu fazer isolamento e que mora em condições, assim, bastante, digamos assim, excesso de gente no domicílio, falta de saneamento e muita gente que não recebeu recursos, né? Não recebeu auxílio, né? Porque tem muita invisibilidade, né? E, por exemplo, se a gente pensar, você tem um grupamento das pessoas que ganham até 3 mil reais. O programa federal foi desenhado, segundo o governo, para 70 milhões de famílias. Nós temos 65 milhões de famílias, de acordo com a PNAD contínua, que ganham até 3 mil reais. E nós temos 50 milhões de famílias que ganham entre 3 mil e 6 mil reais, né? Que é a chamada classe C, né? O pessoal enfim, da classe média e tal. O problema é o seguinte, essas pessoas não estão contempladas para receber auxílio e muitas delas tinham uma grande parte da sua renda vinda de atividades autônomas. 60% da geração, digamos assim, da renda percebida por esses 50 milhões de pessoas dependiam de, digamos, de comércio informal, de serviços informais, de economia de aglomeração. Então, tem muita gente que está prejudicada aí, que perdeu fortemente renda, que faliu,
perder o seu negocinho. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos uma série de problemas daqui para frente que vão condicionar a velocidade da retomada da economia. Okay. A gente tem que ficar de olho na situação do sistema hospitalar. Aqui na ilha está 83%, de acordo com o último boletim, né? Está 88%. E lá no interior está perto de 80%. Ainda é muito alto. A segurança é quando você tem apenas 70%, no máximo, dos leitos de UTI e respiradores ocupados, né? Então, dizendo assim, nós vamos saindo, mas vamos saindo conscientes de que muita gente não conseguiu fazer isolamento e de que a doença continua e de que é possível que em vários momentos do tempo a gente tenha necessidade de algumas medidas específicas em determinados lugares. Consciência é a palavra-chave. Consciência é a palavra-chave, continua sendo. Obrigado, professor Felipe de Holanda. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia. O professor Felipe participou conosco ao vivo aqui no Bom Dia.